A todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa onde vamos falar sobre a obra no exterior. Estamos aqui com o pastor Bexo. Pastor Bexo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Daniel. É um prazer estar com todos. Nós passaremos alguns programas aqui junto com o pastor Daniel, falando sobre a obra no exterior. Isso é uma grande bênção. E tem um texto que, no Evangelho de Marcos 16:15, diz assim: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Veja que a expressão de Marcos está se referindo ao Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. A grande preocupação da obra do Espírito não é com o cristianismo que está sendo aí apresentado, mas é com o Evangelho eterno, o Evangelho genuíno que está sendo pregado por esta obra, a obra do Espírito. E queremos pedir ao pastor Amadeu que passe para nós um pequeno histórico sobre como começou a obra do Espírito no exterior. E vamos ter outros episódios, onde outros pastores estarão comentando também sobre o início da obra no exterior. Então eu quero pedir ao pastor Amadeu que fale um pouquinho sobre o início. Pastor Amadeu, paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais de televisão ou pelas nossas plataformas no YouTube, nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos de outras igrejas, irmãos nossos que também compartilham dos nossos programas. A todos, a paz do Senhor. Nós vamos falar hoje, inicialmente, de forma muito sucinta, sobre a nossa experiência e a nossa história sobre a obra no exterior. Como é que ela começou, momentos interessantes e testemunhando daquilo que o Senhor nos fez entender acerca dessa obra. Quando a igreja começa, em 1968, logo no seu início, ela começou um crescimento pequeno, as grandes dificuldades, mas havia já uma profecia, e a profecia que eu me lembro, o pastor Jonas teve, é de um farol, tipo aquele farol que faz aquele farol que fica na beira do mar para sinalizar para navios, aquela luz giratória que vai lançando um sinal, para os parece que é para os navegadores, para navios. A visão era que tinha uma torre daquela, um farol daquela que girava e a luz, cada giro que dava, a luz ela alcançava distâncias maiores. Cada giro que dava ia passando, saía do estado do Espírito Santo, atingia todo o Brasil e, de repente, as fronteiras até o exterior. Essa visão deu uma ideia do que o Espírito Santo pretendia fazer. Então, o nosso início era 68. Em 1976, um jovem pastor, funcionário que era diplomata, foi encaminhado, foi destacado para prestar serviço em Portugal, na cidade do Porto, ali no consulado do Porto. Esse irmão, ainda muito jovem, pastor muito jovem, ali, ele começou a primeiros contatos, isso em 1976. E pela cidade, um dia ele visitando uma loja de livros e produtos evangélicos, conversando com alguém ali da loja, ele tomou conhecimento que havia um grupo de jovens universitários que se reuniam semanalmente para estudar a Bíblia. Ele procurou então o contato de um desses jovens, talvez um dos que lideravam, entrou em contato com esse jovem, pediu permissão para participar dessa reunião
E aqueles irmãos ali de Portugal permitiram. Era um grupo de jovens universitários, faixa de 20 e poucos anos de idade, eram jovens, estudantes ainda universitários. E esse pastor começou a reunir com esse grupo e foi dada a oportunidade a ele para ele trazer uma palavra. Ele trouxe uma palavra, aquela palavra criou uma curiosidade muito grande naquele grupo e eles procuraram saber mais daquele tipo de palavra, daquelas novidades que eles não tinham visto. E começou-se ali a travar assim, uma relação entre eles. Alguns vieram logo em seguida ao Brasil. Em 1977, um grupo foi encaminhado ali para a cidade do Porto. O pastor Manuel dos Passos Barros era o primeiro presidente, pastor Jonas, pastor Gedeuti e outros pastores que foram ali e fizeram tipo um mini seminário ali com aquele grupinho que estava começando ali. Esse foi o início, nosso início no exterior praticamente foi esse. E em 1981, na cidade de Lisboa, no bairro chamado Queluz, nós tivemos o primeiro seminário em Portugal em setembro de 1981. Eu me lembro da data porque eu estava nesse seminário e foi a data que a minha segunda filha nasceu. Muito bem. Então, nosso início no exterior foi realmente em Portugal. Logo, passando algum tempo, nós tivemos já, aí voltando aqui para a América do Sul, nós tivemos o início da Bolívia, também novamente com um companheiro, também ligado à carreira diplomática, foi destacado ali na Bolívia, na cidade de La Paz, e ali começou-se uma reunião e começamos os primeiros trabalhos aí aqui na América do Sul. O primeiro contato de início de igreja foi realmente na Bolívia, na cidade de La Paz. Nós tivemos lá no início da igreja na cidade de La Paz. Em 1987, o pastor Manuel dos Passos Barros adoeceu e a gente trata isso com um certo carinho porque a última revelação que o pastor Barros teve quando se dirigia para o hospital e de lá ele não retornou, a última revelação dele foi sobre o início da igreja nos Estados Unidos. E a partir de 1987 nós começamos um início na cidade de Nova York, numa cidade do estado de Nova York, chamada de Chatham, tá? Uma cidadezinha no interior do estado de Nova York. Kinderhook, Chatham, são duas cidades próximas ali. Nós começamos ali a nossa igreja e temos hoje uma igreja lá, uma propriedade nossa adquirida ali nos Estados Unidos. A partir daí, é claro que começamos a ter outros contatos. A partir de Portugal, nós começamos um início na Espanha, muito pequeno, e também na Inglaterra. Na década de 90, nós tivemos algumas experiências um pouco mais intensas com relação a tudo isso. Principalmente com relação à Europa. O que aconteceu com a Europa? A primeira grande experiência depois de Portugal, nós tínhamos um início pequeno na Espanha e outro início pequeno na Inglaterra.
e também na Irlanda, perdão, esqueci da Irlanda, a Irlanda do Norte, lá em Belfast. Então, esse iniciozinho, de repente, na década de 90, já mais para metade da década de 90, aconteceu alguns fatos interessantes quando o senhor começou a dar um avanço maior com relação à obra no exterior. Nós estávamos na igreja de Moby Dick e era um final de semana e o senhor deu uma revelação a um pastor dizendo o seguinte: vou usar essa igreja para o início da minha obra num país europeu. Nós ficamos na expectativa do que seria aquilo. Numa quinta-feira, nós estávamos no culto, era um culto normal, e terminou o culto, tinha um pastor, esse pastor belga, da Bélgica, só falava francês, estava junto com um jogador de futebol. Nós fomos dar uma atenção a ele e ele tinha vindo para um evento evangélico no Brasil, mas esse evento tinha sido cancelado e não tinha sido comunicado a ele. Ele estava assim, muito frustrado porque tinha perdido a viagem. E eu disse para ele: não, você não perdeu a viagem. Eu tenho um convite para te fazer. No final de semana agora nós teremos um seminário no Manaim, nosso aqui, e você é nosso convidado. Ele aceitou e foi ao Manaim. No início do seminário, na segunda aula, que foi uma aula sobre clamor pelo sangue de Jesus, esse pastor teve uma crise, não vou usar a expressão crise, né? De choro, um quebrantamento assim compulsivo, e impressionante e tal. Quando terminou a aula de clamor pelo sangue de Jesus, naquela época a gente nem usava as projeções que nós usávamos hoje, eram aqueles panos que a gente colocava com as figuras que eram pintados e tal. Ele disse que há cerca de um ano atrás ele teve uma visão com aquela projeção, com aquela figura que tinha sido colocada, que era um tanque, né, com vinho e tal, falando sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Ele teve aquela visão e ele estava ali impressionado, porque ele estava naquele seminário vendo aquilo que ele tinha visto, uma visão há um ano atrás. Ficou impressionado com o seminário. Nos convidou para um seminário na igreja dele, lá na Bélgica. Nós fomos um seminário na cidade de Lommel, na Bélgica, ali próximo à fronteira com a fronteira. Lommel é uma cidade ali, fronteira com a cidade de Eindhoven, na Holanda. Fizemos um seminário o dia todo, um seminário muito intenso, igreja lotada. Era o início da igreja ali, é claro, o nosso início ali com igreja, como tem até hoje lá na Bélgica. Mas, nesse seminário, tinha um pastor da Holanda. E esse pastor assistiu o seminário, a convite do pastor da Bélgica, ficou impactado com o seminário, com a palavra revelada, experiência com os dons, nos convidou para no outro dia, que era no domingo, almoçássemos com ele lá na Holanda, na cidade de Eindhoven. Era muito perto ali, nós tínhamos que sair dali para voltar para Paris. Nós estávamos de carro. Passamos então pela Holanda e ele queria que nós testemunhássemos da obra, daquilo que nós falamos no seminário, para a esposa dele e para o filho dele. Nesse almoço ele chamou também um outro pastor que é de uma igreja grande lá na Holanda. Nós ali participamos, testemunhamos. E convidamos esse pastor da Holanda para vir ao Brasil. Passaram-se alguns meses, ele conseguiu lá marcar suas férias e ficou de vir ao Brasil.
marcam tudo para ele vir, e ele então liga para o pastor da Bélgica, contando a novidade. Olha, estou indo ao Brasil para participar de um seminário na Igreja Maranata. E o pastor da Bélgica disse para ele, você vai adorar, você vai gostar muito, porque você vai conhecer um lugar maravilhoso, um lugar retirado da cidade, é uma reserva florestal com animais e tal. O lugar se chama Manaim. Quando o pastor da Bélgica disse Manaim, esse pastor holandês deu um grito do outro lado, aleluia, aleluia, aleluia. E o pastor disse, mas o que houve? O que aconteceu com você? Ele disse, há 3 meses atrás, eu estava no meu local de trabalho, eu ouvi 3 vezes a palavra Manaim. 3 meses atrás. Manaim, Manaim, Manaim. Eu disse, o que é isso? E a voz disse no meu ouvido, o lugar onde eu vou te levar para conhecer a minha obra. Assim nós começamos Bélgica, começamos Holanda, mas nós ainda, vejam, irmãos, só como testemunho, para ver como o Espírito Santo fez conosco. Eu estava na igreja há uns anos, antes de Bélgica e Holanda, em Vila Velha, e uma irmã me procurou e disse, eu tive uma visão. Perfeitamente, irmã, como é que foi a visão? Era com uma cidade no exterior. Eu vi uma cidade, essa cidade era na Alemanha. Eu vi uma data, era 1914, vi um túmulo. Em cima do túmulo eu via o uniforme de um soldado. E em cima do uniforme desse soldado estava escrita a palavra Maranata. E o Senhor me disse, esse homem foi meu servo, morreu nessa época da Primeira Guerra Mundial. Mas ele orou pela obra na Alemanha e eu prometi a ele que eu levantaria a minha obra nessa cidade. O túmulo, o uniforme dele, a palavra Maranata, 1914. Os anos se passaram, nós começamos a igreja na Itália. Começamos um trabalho em Mantova, através de Portugal. De Mantova viemos para Milão. Aí de Milão entramos na Suíça com um grupo de missionários que tinha lá, que teve em Portugal, passou um período em Portugal e começamos a Suíça. E de repente, um irmão da Alemanha esteve conosco no seminário em Milão e começou a igreja na Alemanha com um irmão que depois foi até levantado para o ministério. No dia da unção dele, que era o primeiro trabalho na Alemanha, com aquele grupinho que estava começando na Alemanha, no dia da unção dele, eu não sabia, eu fui perguntar a ele qual a cidade. De onde você é? E ele me falou, sou de Nuremberg, na Alemanha. Aí ele estava se cumprindo a visão que aquela irmã tinha tido lá atrás, sobre o início da igreja na Alemanha. Amém, glória a Jesus. Muito bom esse relato do pastor Amadeu. E teremos outros relatos que serão dados por demais pastores, né? Eu peço ao pastor Beckson que comente um pouquinho, pastor Beckson, sobre o que o pastor Amadeu falou. Por favor, fique à vontade, pastor. Pastor Daniel, é maravilhoso nós vermos que essa obra ela é profética, porque muito daquilo que o pastor Daniel, que o pastor Amadeu comentou, são profecias que o Senhor concedeu lá no início e que nós estamos vendo o cumprimento ao longo dos anos. Inclusive agora, em que a obra está se expandindo para novas fronteiras, nós vemos o cumprimento daquilo que é profético. Isso é maravilhoso. E até, pastor Beckson, eu gostaria que o pastor comentasse
sobre a viagem que o senhor vai fazer. O senhor vai fazer uma viagem agora, eu acho, por esses dias, a alguns países. Quais são mesmo? Nós iremos viajar juntamente com o pastor Bravin, Ricardo Bravin. Nós iremos para a Indonésia, para as Filipinas e para o Sri Lanka. Faremos seminários nestes países a convite dos pastores locais. Que maravilha. Inclusive, nós estaremos interagindo com o pastor Bexo lá nesses países. Ele vai até mesmo entrevistar pastores, líderes nesses lugares, para que possamos trazer para você, meu irmão, aquele que está nos ouvindo, as experiências de como foi essa viagem. Também estaremos, após a chegada do pastor Bexo, estaremos fazendo uma viagem com o pastor Amadeu e o pastor Adaíso à América Central. Iremos a 2 países, Costa Rica e Honduras. E de lá também iremos interagir com o pastor Bexo sobre essas nossas viagens missionárias. Então deixo aqui o nosso abraço, a nossa saudação a todos os nossos irmãos que nos ouviu nesse programa A Obra no Exterior. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.